Graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós estamos começando a nossa primeira aula da escola bíblica, tá certo? E para aqueles que ainda não me conhecem, eu me chamo Flávio Gomes, tá? E hoje eu estou como presidente do MED, que é o Ministério de Escola Dominical e Discipulado da Igreja do Nazareno, Jardim Botânico, especificamente aqui na comunidade São Rafael, tá ok? E nós preparamos algumas aulas para a nossa escola bíblica, através dessas videoaulas. E eu gostaria muito que você estivesse participando junto conosco desse momento tão importante, tá bom? Então você é peça fundamental para que tudo isso dê certo. Nós vamos começar os nossos estudos, teremos como tema da nossa aula, o nosso tema vai ser questões relativas ao Apocalipse, né? Porque nós estaremos estudando o livro de Apocalipse. Então, esse módulo, ele terão 4 aulas, são questões relativas ao Apocalipse. E quando eu digo ao Apocalipse, eu quero dizer ao livro em si de Apocalipse. Então, quando você for lá nos seus comentários, deixar alguma pergunta sobre a aula, ou quiser fazer algum comentário, você pode fazer, Flávio, está falando rápido demais, ou então, Flávio, você está falando devagar demais. Então, aí você vai me ajudando, me auxiliando aí para que a gente possa adequar a aula, deixar de uma forma bem legal para que você possa estar entendendo, tá certo? Mas se você for fazer alguma pergunta nesse módulo, esse módulo é apenas sobre questões relativas ao Apocalipse. E quando eu falo Apocalipse é ao livro, como por exemplo, o que é que nós vamos ver hoje? A nossa aula de hoje no Apocalipse. Nós vamos ver só coisas relacionadas ao livro, como por exemplo, qual o significado do termo Apocalipse? Quem escreveu Apocalipse? Quem foi que escreveu este livro abençoado? Em que local o livro de Apocalipse ele foi escrito e em que data o livro foi escrito. Ou seja, nós vamos falar apenas coisas relacionadas ao livro de Apocalipse, tá bom? Então, se você tiver deixar alguma pergunta lá nos comentários, vai lá e deixa lá a sua pergunta e eu prometo que eu vou ler todos os comentários que forem colocados e se tiver alguma questão, alguma pergunta, eu vou procurar responder. Caso eu não consiga, então eu vou procurar ajuda, né? Pastores, seminaristas, pessoas na qual eu tenho um contato para que nós possamos esclarecer para você as perguntas que virão, tá certo? Lembrando também o seguinte, esse módulo, questões relacionadas ao Apocalipse, terão 4 aulas. Então, após as 4 aulas, aí eu vou pegar todas as perguntas que tiverem relacionado a esse módulo e após as 4 aulas é que a gente faz as respostas das perguntas que vierem, tá ok? Então, pessoal, só lembrando também aqui a vocês um recado bem importante, as nossas aulas elas vão ser ministradas sempre aqui pelo nosso canal do YouTube. Então, toda quinta-feira nós estaremos lançando aqui um link no grupo de WhatsApp da Igreja do Nazareno. E esse link, quando você clicar nele, automaticamente ele já vai levar você para o nosso canal no YouTube, que é o Ministério Só a Graça. Tá bom? Então, quem faz parte do grupo da Igreja Nazareno Jardim Botânico, vai um link, só você clicar e já direciona direto você para o YouTube, você aproveita e já se inscreve lá. Quem não faz parte do grupo de WhatsApp da Igreja do Nazareno Jardim Botânico, as outras igrejas de Nazareno, outras denominações que quiserem participar conosco desta aula, você vai lá no YouTube, procura lá Ministério Só a Graça, e aí você se inscreve lá no canal, e sempre que a gente tiver um novo vídeo lá, postar um novo vídeo, você vai receber uma notificação, tá ok? Falando aí que nós temos vídeos novos. E o legal desse canal é que além das aulas da escola bíblica, você também vai estar assistindo aos cultos, né, que nós colocamos todos os domingos às 18h30 no nosso canal de YouTube, tá certo? Então vai lá, se inscreve, nos ajude nesse momento tão importante aqui, que são essas aulas, e compartilha com seus amigos, tá certo? Compartilha, pede para as pessoas se inscreverem, e se você quiser fazer parte também desse momento junto conosco, basta entrar em contato comigo, tá bom? Aqui na Igreja Nazareno Jardim Botânico. Lembrando também, pessoal, o seguinte, os nossos vídeos, eles terão de 20 a 30 minutos, a gente não vai passar disso, tá certo? Então vamos lá direto para a aula, porque a gente já está um bom tempo aqui explicando um pouco sobre como vai ser
as nossas aulas. Qualquer dúvida a gente vai tirando no decorrer das demais aulas, tá certo? Uma boa aula, que Deus abençoe a todos. Vamos lá. A primeira pergunta a ser feita é exatamente isso. Qual o significado do termo Apocalipse? Qual o significado desse termo? A palavra Apocalipse, ela vem de um vocabulário grego que significa apocalipsis. E esse apocalipsis, ele significa revelação. Aí eu coloquei aqui no texto que revelar é remover o véu, é trazer à luz o que está oculto, é tornar conhecido. Então o livro de Apocalipse, ele vai trazer aquilo que muitas vezes está oculto, aquilo que muitas vezes está difícil de nós conseguirmos entender. O livro de Apocalipse, ele vai trazer para nós um conhecimento a respeito de como serão as coisas no fim dos tempos, tá? E assim, você vai ver que meus slides, eles têm muitos textos. Exatamente por quê? Para que você possa escrever tudo. Pega seu caderninho aí, ó, uma caneta, seu caderno de escola bíblica e anota tudo, tá bom? Dá pausa, adianta, mas preste atenção no que vai ser dito aqui na nossa aula. Então, o livro de Apocalipse, ele significa revelação, é revelar para nós o que está acontecendo. E então, a primeira frase de Jesus em Apocalipse, ele define literalmente o conteúdo desse livro, que diz assim, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então Deus vai estar revelando, Cristo vai estar revelando para nós as coisas que brevemente devem acontecer para que tudo se cumpra, para que a volta de Cristo chegue até nós, e é isso que nós almejamos bastante. Então, Apocalipse é a revelação do Senhor Jesus sobre as coisas que acontecerão antes, durante e depois da sua volta, tá certo, pessoal? Quem escreveu Apocalipse? Na realidade, o livro de Apocalipse, o autor, isso aí não temos nenhuma dúvida, tá? A Bíblia deixa bem claro, o autor do livro é Jesus, tá bom? Ele é o autor do livro, mas o escritor, o redator, ou seja, o ser humano que escreveu o texto é o apóstolo João, a quem o Senhor Jesus revelou esse livro de Apocalipse. Lá no capítulo 1, a parte B e o versículo 2, diz exatamente o que foi que Jesus revelou a João no livro de Apocalipse. Ele revelou o que? Ele revelou as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Então, o autor do livro é Jesus Cristo, mas ele revelou através de um anjo a João para que João pudesse escrever tudo aquilo na qual ele tinha visto. E o início da narrativa de Apocalipse capítulo 1, versículo 1, já mostra exatamente quem escreveu, né? Diz assim, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a quem? A João, seu servo. Então, o próprio livro de Apocalipse, ele já vai mostrar quem foi que escreveu. Ele já deixa bem claro que Jesus revelou e que um anjo foi lá, através de um anjo, Cristo enviou essa mensagem a João e João então escreveu tudo aquilo que ele ouvia e tudo aquilo que ele via. Então, o livro de Apocalipse ele já deixa bem claro quem é o seu autor e quem foi que escreveu esse livro, tá certo? Por isso, Apocalipse é uma revelação para a nossa vida. Mas como saber exatamente quem era esse João? Se João era um nome comum nessa época, como também João é um nome comum nos dias de hoje, né? A Bíblia diz que quem escreveu foi João. Eu, particularmente, eu acredito que tenha sido João o apóstolo, mas não é à toa que eu acredito nisso. Eu tenho algumas definições, eu tenho algumas dicas que nos levam a crer que foi João o apóstolo que escreveu esse livro. E talvez tenha passado isso na sua mente, mas como saber qual João que escreveu o livro de Apocalipse? Tendo em vista que João era um nome tão comum naquela época. Pessoal, a primeira coisa
a se pontuar é que a grandeza das revelações contidas no livro de Apocalipse, ela só seria de fato aceita como sendo uma revelação de Deus se elas trouxessem fortes evidências disso, ou seja, para que as pessoas pudessem aceitar que realmente aquelas palavras eram revelação de Deus para as pessoas, teriam que ter fortes evidências. Por isso, lá em Apocalipse 1, nós vemos narrado que as revelações vieram de Deus a Jesus, que através de um anjo anunciou a Deus. Então aí a Bíblia ela começa então já a definir bem direitinho, minuciosamente, todo o processo disso. E aqui nós temos algumas palavras-chave. Quais são as palavras-chave para nós entendermos quem foi esse João? As palavras-chave é Deus, Jesus, anjo e João. Então, essas são as palavras-chave para nós entendermos, ok? Isso mostra o quê? Que esse João, ou seja, o receptor dessa revelação de Deus, não poderia ser qualquer João, porque veio de Deus, Jesus, o anjo, até ele. Então, para que viesse uma revelação de Deus para esse homem, não poderia ser qualquer João. Mas teria que ser um João que era conhecido, um João que tinha credibilidade diante daquelas pessoas que iriam receber as palavras do livro de Apocalipse. Então não poderia ser qualquer João. Não poderia de forma alguma. Um exemplo claro disso, deixa eu citar para vocês um exemplo bem claro disso. Por exemplo, se por acaso na sua igreja os nazarenos eles vão entender melhor aquilo que eu estou falando, tá? Se porventura lá na sua igreja disserem assim, hoje quem vai estar trazendo a palavra é Flávio Gomes. E aí eu já vou também pedir permissão aí, autorização, que eu vou utilizar o nome do pastor Flávio Gomes, lá da igreja do Nazareno de Bahia. Se alguém disser assim, hoje quem vai estar ministrando a palavra para nós é Flávio Gomes. Então, o que é que vai acontecer? A sua mente já vai direcionar direto ao pastor Flávio Gomes. Por quê? Porque quando a gente cita o nome Flávio Gomes aqui na Igreja Nazareno, a gente já liga diretamente ao pastor Flávio. Porque ele é uma referência, porque o nome dele já faz essa menção a ele. Então, a mesma coisa acontece como, por exemplo, eu também pedi permissão ao pastor Pontes. Se as pessoas disserem hoje quem vai estar trazendo um estudo para nós, quem vai estar pregando hoje, trazendo uma mensagem é Flávio Gomes. O que é que acontece? Perdão, é Pontes. O que é que acontece? Você já vai ter na sua mente a ideia de quem vai estar lá dando essa aula é o pastor Pontes, porque quando a gente diz Pontes, a nossa mente ela já direciona direto ao pastor Pontes, ou seja, é uma pessoa que tem credibilidade, uma pessoa que quando a gente fala aquele nome, a gente já direciona direto para ele. Então a mesma coisa acontece aqui no livro de Apocalipse, quando diz que foi revelada a João, não era qualquer João, era um João em que as pessoas conheciam, é um João em que quando se falava João, as pessoas já ligavam diretamente a ele. Tá dando para entender a linha aqui de pensamento? Ou seja, não poderia ser um João qualquer. Teria que ser um João que tivesse credibilidade, que as pessoas falassem, e quando as pessoas ouvissem dizendo assim, eu, João, estou falando, eu, João, escrevi, eu, João, disse, as pessoas já soubessem quem era esse João, porque ele era uma pessoa conhecida, uma pessoa de credibilidade, que com aquele nome já tinha uma ligação direta com ele. Então, esse João não era qualquer um. O João, receptor da revelação de Jesus Cristo, era alguém que era conhecido e tinha credibilidade no meio das pessoas que iriam receber as narrativas do livro de Apocalipse. E apenas um João conhecido e com autoridade diante da igreja primitiva teria as características e a credibilidade necessária para aportar todos esses escritos na qual são revelados em Apocalipse. E essas características só poderiam ser encontradas em quem? No meu ponto de vista, no apóstolo João, que esteve com Cristo, aquele que andou lado a lado com o Senhor Jesus, portanto ele conseguiria tratar de todos os temas revelados aí nesse livro de Apocalipse com grande habilidade e com grande autoridade. E esses são alguns fatores que apontam para a autoria do apóstolo João. Essas são alguns argumentos que nós podemos acreditar que João, quem escreveu o livro de Apocalipse. Além disso, lá no século II,
depois de Cristo, vários escritores da história cristã identificaram também o apóstolo João como sendo o escritor do livro de Apocalipse, como por exemplo Justino Mártir e Irineu. Eu não estudei muito sobre eles, mas por exemplo Justino Mártir, a história dele é bem interessante. Quando criança, ele teve um estudo é, bem voltado para a parte de história, para a parte de retórica, para a questão de poesia. Só que, porém, quando ele estava adolescente, Justino, ele começou então a estudar filosofia. E nesse estudo de filosofia, ele acabou entrando em um debate com um homem, não sabemos quem é esse homem, a história não diz quem é esse homem, mas Justino, ele entrou em um debate com um homem, exatamente sobre alguns problemas, sobre algumas questões relacionadas à filosofia. E esse homem que começou a falar com Justino, o que é que ele dizia? Ele começou a dizer, ele começou a falar nesse debate filosófico sobre Jesus, sobre os profetas, começou a falar sobre os discípulos, e Justino ele começou então a entender que a filosofia, a melhor filosofia que ele poderia seguir, a única e a verdadeira, era a filosofia de Jesus Cristo, e ele se tornou um grande servo de Deus, tá certo? Então depois você aí pode estar acompanhando, pesquisando aí um pouco mais sobre Justino Mártir, né? Mas, ou seja, escritores não são apenas escritores, pessoas que resolveram estudar o Apocalipse, mas também pessoas que resolveram estudar, mas que são cristãos, que são dedicados à obra do Senhor. Então, há muitos escritores também apontam para o apóstolo João como sendo o autor do livro de Apocalipse, tá certo? E vale lembrar também que o apóstolo João, ele já havia escrito outras cartas consideradas inspiradas por Deus, ou seja, Deus já havia inspirado João para que ele pudesse estar escrevendo outras cartas. Então, isso é mais um fator, mais um ponto positivo que nos dá credibilidade para nós entendermos que foi o João, o apóstolo, que escreveu o livro de Apocalipse. Ele já tinha escrito o Evangelho de João, tinha escrito primeira, segunda e terceira João. Portanto, ele já era conhecido como um autor que comunicava questões importantes da parte de Deus ao povo de Senhor. Então, João já era conhecido como alguém que falava a respeito de Deus, que comunicava aquilo que Deus queria falar com o povo. E tudo isso fez com que a autenticidade de Apocalipse tivesse sido aprovada e provada com certa tranquilidade de que João seria o autor do livro de Apocalipse. Porém, você pode chegar e perguntar, Flávio, mas como foi dito, são até alguns argumentos convincentes, mas João era um nome comum. E não diz o apóstolo de João, diz apenas que escreveu a João. E quantos João nós temos na Bíblia? Mas é importante lembrarmos que nós temos pelo menos 4 Joãos citados aqui na Bíblia, pelo menos aqueles na qual eu consegui identificar. Possa ser que tenha outros, eu consegui identificar 4. E nós vamos ver cada um deles para que nós não nos confundamos, ok? E para que nós possamos tirar nossas análises, tirar as nossas conclusões de qual seria o João na qual que escreveu o livro de Apocalipse, tá certo? O primeiro João que nós vemos é exatamente João o Batista, né? Que era filho de Isabel e filho de Zacarias, que era primo de Jesus Cristo. Então, esse João, na realidade, ele não escreveu nenhuma carta ou algum livro conhecido. Não se tem conhecimento de alguma carta de João Batista ou de algum livro de João Batista. Então, ele não tinha escrito nenhum tipo de livro ainda. Mas isso não quer dizer nada. Ok, porém, ele morreu decapitado a mando do rei Herodes Antipas, né? Aqui tem a referência, depois você pode ir lá e conferir a referência, o que eu estou dizendo. Então, se ele morreu ali, decapitado pelo rei Herodes, então, quando o Apocalipse foi escrito, João Batista já tinha morrido. Então, a gente já pode descartar a ideia de que João Batista que escreveu o Apocalipse. Outro João mencionado na Bíblia está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 42, e algumas versões traduzem, algumas não todas, mas traduzem o nome João como Jonas, mas ali é João. E que João é esse que fala lá em capítulo 1, versículo 42 do Evangelho de João? É João, o pai do apóstolo Pedro. Tá certo? Então, esse aqui a gente também já pode descartar que ele tem escrito o livro de Apocalipse, porque se Deus
se Cristo, se o anjo tivesse de falar com alguém, eu creio que ele teria falado com o próprio Pedro, que era alguém que já tinha uma credibilidade, que era alguém que as pessoas conheciam como discípulos de Cristo, e não com o pai de Pedro, né? Então, teoricamente, assim, eu também já descartei o João, o pai do apóstolo Pedro, tá certo? Outro João que é encontrado na Bíblia é o João Marcos, né? Esse João Marcos é aquele que acompanhou Paulo e Barnabé em uma das suas viagens missionárias, que está escrito lá em Atos capítulo 12, versículo de número 25, tá certo? Porém, esse João, ele era mais conhecido por Marcos. O nome dele era João Marcos, porém, ele era mais conhecido por Marcos. Inclusive, foi ele o escritor do Evangelho de Marcos. E tanto que quando você vai ler o Evangelho de Marcos, diz o Evangelho segundo Marcos, né? Não diz segundo João. Então, eu também já descarto esse João Marcos aqui como o autor, o escritor, na realidade, do livro de Apocalipse, porque se fosse ele, eu acho que lá teria dito que as revelações foram dadas a Marcos, não a João, tendo em vista que era conhecido como Marcos e o próprio livro na qual ele escreveu está lá bem citado o nome Marcos. Então a gente já vai descartar esse João Marcos aí também, que nós encontramos na Bíblia. E nós também encontramos João o apóstolo, né? Esse sim, para mim, foi o que escreveu o livro de Apocalipse. Ele foi um apóstolo de Jesus Cristo e, dentre muitas outras coisas que fez, ele foi escritor, como eu falei, do Evangelho de João, primeira, segunda, terceira João, e possivelmente também, assim, pelo menos eu acredito, também o escritor do livro de Apocalipse, porque para mim ele tem mais evidências que eu mostrei a vocês agora há pouco, na qual ele seria esse João que escreveu o livro de Apocalipse, tá ok? Além do mais, existem outras referências a João como escritor do texto. Por exemplo, Apocalipse capítulo 1, versículo 9 diz assim, ó, eu, João, que também sou vosso irmão. Então, ou seja, ele está dizendo, ó, eu, João. Então, quando ele dizia assim, eu, João, as pessoas já direcionavam esse João diretamente para o apóstolo João, tá certo? Lá em Apocalipse também, capítulo 22, versículo 8, ele diz assim, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. Então, mais uma vez, ele está dizendo, eu, João. Então, a gente já tem essa referência, a gente já lembra diretamente do apóstolo João, quando nós falamos sobre isso, tá certo, pessoal? Existem também alguns paralelos entre o Evangelho de João e o Evangelho de Apocalipse, e então assim a gente consegue entender que ambas as obras, tanto o Evangelho de João como o Apocalipse, foram escritas pelo mesmo autor. Outra pergunta a ser feita é em que local foi escrito o livro de Apocalipse? João, ele escreveu esta carta em Patmos. Ele estava em uma pequena ilha grega chamada Patmos. Eu fui pesquisar sobre o que significa a palavra Patmos e a palavra Patmos eu encontrei que significa mortal. A ilha de Patmos, ela foi usada durante muito tempo como um lugar de exílio pelos romanos, ou seja, a ilha de Patmos ela era uma ilha prisão. As pessoas que eram presas, elas eram levadas para a ilha de Patmos e elas ficavam lá. Nos dias de hoje, nós poderíamos dizer que a ilha de Patmos, ela na realidade, ela era uma prisão de segurança máxima, se nós trouxermos para os dias de hoje, né? E João ele foi levado para lá, para essa ilha. Segundo alguns escritores, o banimento de João aconteceu entre 91 e 95 depois de Cristo, lá no reinado de Domiciano. A gente vai ver que Domiciano ele teve aí um período de perseguição muito grande aos cristãos, e foi exatamente nesse período em que o apóstolo João ele é banido, ele é preso e levado para a ilha de Patmos. E foi exatamente aí, nessa ilha, durante esse período de exílio, que ele escreveu o livro de Apocalipse. E ele teria sido libertado algum tempo depois pelo imperador chamado Nerva. E após ele ter sido liberado, ele retornou para Éfeso para que ele pudesse reassumir a liderança que ele tinha lá naquela cidade, tá certo? Então, nós conseguimos entender que João ele escreveu o livro na ilha de Patmos e o próprio João ele informou onde ele estava
quando ele escreveu a carta de Apocalipse, e além do mais, ele ainda diz a razão pelo motivo que ele está naquela ilha. Olha o que dá lá em perdão, Apocalipse capítulo de número 1, versículo número 9. E eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo. Aí ele já vai dizer onde é que ele estava. Estava na ilha chamada Patmos, que era a ilha prisão, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então aqui João, quando escreve o Apocalipse, ele já diz onde ele estava e o motivo pelo qual ele estava lá. Porque ele estava ali por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que ele tinha dado, estava dando a respeito de Jesus Cristo. E Domiciano, ele era um homem que perseguia os cristãos. Depois você pesquisa direito aí, pesquisa melhor sobre ele, mas eu acho que ele se achava um deus. Né? Ele queria que as pessoas venerassem apenas aos deuses na qual ele acreditava. E por isso, como João ele fazia menção, fazia referência a Jesus Cristo, a palavra de Deus, ele acabou sendo preso pelos romanos e levado então para a ilha de Patmos, onde ele pôde escrever aí esse livro de Apocalipse. E qual a data que foi escrito? Segundo a maioria dos exegetas, segundo a maioria dos escatologistas, para quem não está familiarizado com essas palavras, exegetas são aqueles intérpretes, são os investigadores dos textos bíblicos. Eles leem, investigam minuciosamente os textos bíblicos. E os escatologistas são os estudiosos das profecias relacionadas ao final dos tempos, ou seja, são aquelas pessoas que estudam os últimos dias, tá certo? Então, segundo esses estudiosos, os exegetas e os escatologistas, João ele teria escrito esse Apocalipse entre 91 e 95 depois de Cristo, exatamente no período em que ele ficou exilado ali na ilha de Patmos. Tá certo? Alguns situam até que a escrita foi exatamente no ano 91, bem no início do exílio dele, e outros já dizem que ele escreveu entre mais ou menos em 95, já no finalzinho do exílio dele. Tá bom? Alguns estudos vão dizer que ele passou lá 18 meses, alguns estudos vão dizer que ele passou 4 anos na ilha de Patmos, mas porém a gente tem aí, não sabemos a data certa na qual foi escrito o livro de Apocalipse, mas aí a gente tem esse parâmetro de 91 a 95 depois de Cristo, o período em que foi escrito o livro de Apocalipse. Amém? Glória a Deus. Amados, quero agradecer a vocês por terem participado dessa aula, mas também já quero dizer que nós já vamos nos encontrar, né? Na próxima quinta-feira, nós vamos nos encontrar aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais sobre esse livro de Apocalipse. Hoje nós estamos começando, né? Devagar, vamos começar leve, com coisas mais simples. Depois a gente vai, então, aprofundando melhor as nossas aulas, trazendo assuntos mais, digamos assim, mais difíceis de serem interpretados. Mas na próxima aula nós estaremos juntos aqui, mais uma vez, para estudarmos sobre o livro do Apocalipse. E nós iremos falar sobre as seguintes questões. A quem se destina a mensagem em Apocalipse? Essa mensagem, logo quando ela foi escrita, ela foi destinada a quem? Qual é a mensagem central em Apocalipse? Quais os objetivos do Apocalipse e que assuntos são tratados em Apocalipse? Esses são os próximos 4 temas que nós iremos trabalhar na nossa próxima aula, tá certo, pessoal? Então eu espero você aqui quinta-feira para que nós possamos mais uma vez estarmos juntos aqui estudando um pouco mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Pai, obrigado, Deus, por esse momento. Obrigado por ter falado ao nosso coração. E nós te pedimos, Senhor, sempre, Pai, abre nosso entendimento, Pai. Abre, Deus, o nosso coração para que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento. Abençoa a vida de cada um daqueles que ouviu estas palavras. Abençoa, Deus, a vida de cada um daqueles que estará colocando em prática tudo aquilo que foi replicado aqui durante esta aula. Te oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe e até a nossa próxima aula, que será quinta-feira. Um abraço
Que Deus abençoe a todos.